Vamos falar sobre Copa Sul-Americana. Lá em Fortaleza, no Castelão, o Corinthians bateu Fortaleza por 2-0, largou na frente nas quartas de final da competição. O jogo da volta agora na Neoquímica Arena. Pela Libertadores, jogando no Chile, River Plate e Colo-Colo empataram pelo placar de 1-1 no jogo de ida. A volta agora lá no Monumental de Núñez, na Argentina. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com o Ramon, e vamos começar a conversar sobre tudo o que aconteceu nessa terça-feira. Carlos Eduardo Mansur, surpreende o nível de atuação do Cruzeiro em relação ao Fortaleza hoje? Corinthians? Eu falei o quê? Cruzeiro, mas o que o Cruzeiro tem a ver com a história? Acontece. Claro que é o Corinthians. Claro. Porque o Corinthians fez 2-0 e poderia ter feito mais. Isso. Fortaleza não fez quase nada no jogo, uma atuação muito ruim, surpreendentemente, desse time do Fortaleza. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Todo mundo que assiste o Troca. Quando a gente veio para o estúdio acompanhando ainda o jogo e ainda não tinha saído o segundo gol do Yuri Alberto, eu imaginava que a grande discussão do programa era que o Corinthians teria perdido a chance de praticamente definir ou de encaminhar ao menos o confronto nesse primeiro jogo, porque a superioridade foi clara 90 minutos, né? E se você pega, já seria surpreendente, é lógico que o Corinthians, e a gente pode discutir a forma como o elenco é montado, mas se a gente por mais que a gente entenda que o Corinthians tem mais qualidade técnica do que a posição na tabela do Brasileiro, esse domínio desse tamanho seria surpreendente. Se você olha um time que está brigando contra o rebaixamento com outro que era líder do campeonato até alguns dias atrás. O time que era líder colocou força máxima em campo porque enxerga a Copa Sul-Americana como a sua grande ambição no momento da temporada. Possibilidade real de título, né? Exato. Se você pega o time do Corinthians que iniciou contra o Botafogo, só o Hugo Souza e Thales Magno começaram os dois jogos. O Thales Magno jogou metade do jogo saiu no intervalo. Contra o Botafogo, saiu no intervalo. Então, estava claro, está muito clara qual é a maior urgência e a maior preocupação do Corinthians no momento. O que não significa que ele abandone a Copa Sul-Americana. Só que ele tenta não fazer com que a caminhada da Sul-Americana vá impactar no brasileiro, que é a sua grande urgência. Com tudo isso, o Corinthians dominou amplamente o jogo, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista tático, principalmente. O Fortaleza não conseguia achar a movimentação do Coronado, que fez uma grande partida. Excelente partida do Bidon. Excelentíssima. Pra mim, talvez o melhor. É que o Coronado faz um golaço e é decisivo no placar. O Coronado deu caneta, chapéu. Mas não seria nada absurdo entender o Bidon talvez como o melhor do jogo. Pra mim foi. Para mim foi o Bidon. Exato. Então, enfim, o Corinthians dominou sobre todos os aspectos do jogo. A gente vai conversar um pouco mais sobre a partida e acho que a essa altura uma mudança de cenário é bem improvável. Agora, o Mansur está falando em mudança de cenário, o Ramon. Eu estava pensando aqui, será que não é também possível mudar o patamar de alguns jogadores dentro do elenco do Corinthians? Jogadores que, teoricamente, hoje são considerados reservas pelo Ramon e que têm entrado nas Copas, né? Porque quase sempre o Corinthians tem jogado com times alternativos. Foi assim nas duas partidas contra o Grêmio, hoje de novo contra o Fortaleza. E esse time tem correspondido, né? O Bidon, por exemplo, que perdeu espaço, né, um jogador que pode recuperá-lo logo ali na frente. Hoje o Coronado fez mais uma grande exibição, né? O Garro é o principal jogador do time, tudo bem, são jogadores da mesma posição, mas será que não é possível acomodá-los juntos? Enfim, não coloca algumas dúvidas, talvez, em relação ao time que é considerado titular do Ramon? Ramon, boa noite. Boa noite, Mansur, de novo, apertar a mão desse mestre. Diniz, todos que estão com a gente. Primeiro falar do Bidon. Assim, o Bidon vem fazendo uma temporada, um espaço curto de tempo, muito bem feito, vem crescendo muito bem. Eu tive a oportunidade de trabalhar no jogo sub-20, dos amistosos aqui. Da seleção, né? Da seleção sub-20, exatamente. Contra o México, nos dois jogos ele foi um destaque muito positivo na questão de leitura de espaço, na questão de dinamismo de jogo, tecnicamente o jogador que ele consegue clarear as jogadas sem enfeitar. Ele dá um dinamismo, aquele fazer o simples muito bem feito e com muita capacidade e muita qualidade. Hoje foi igual. No entanto que ele tira o Rian e o Charles e ele permanece o jogo inteiro, né? Não, e teve um detalhe, né? Ramon, Mansur, amigos do Troca, tem um lance no segundo tempo, já da metade para o fim ali, mais ou menos uns 30 por aí.
o Bidon consegue ir arrancando pelo lado direito, ele estava sozinho no contra-ataque, não tinha ninguém para ajudá-lo, ele tira o primeiro, aí ele consegue trazendo pertinho da lateral, limpa o segundo, e limpa o terceiro e consegue segurar essa bola no ataque com muita personalidade. Ele não é um jogador de porte físico avantajado, né? Ele é um jogador franzino, de boa técnica, e ele, mesmo já desgastado, no segundo tempo consegue sustentar uma bola que era muito improvável que ele conseguisse, né? Leitura, geralmente o jogador da idade dele, ou até mais velho, né, se desfaz da bola. Tenta um cruzamento, ou tenta chutar no adversário, ou até mesmo chutar no gol para descansar. Ele não, ele segura a bola, recomeça o jogo, mantém a posse no campo ofensivo. E em relação à pergunta, Diniz, que você me fez, eu acho que a minha crítica ao meu xará Ramon Dias é uma coisa minha, particular, minha, que eu não gosto. Ele trocar demais esse esquema. Um jogo com 3 zagueiros, outro jogo linha de 4. Um jogo com 3 zagueiros, outro jogo linha de 4. Você não fixa essa ideia de jogo. No tanto que o Bidon entra no jogo contra o Botafogo e o Corinthians retoma essa linha de 4, né? E hoje, para mim, o Corinthians ganha um jogo muito no meio campo, com a trinca, né? Rian, Charles, Bidon, dando totalmente a liberdade, a comodidade para o Coronado fazer o que ele quiser. E é um jogador da qualidade dele, com a inteligência que tem um Coronado, com a visão de jogo, com o espaço que tinha o meio de campo, que o meio de campo do Fortaleza estava oferecendo, não tem como um Coronado jogar mal, né? E a equipe vem crescendo e vem jogando muito bem. E surpreendeu, né? É claro que o Fortaleza, ele costuma fazer jogos, às vezes, de trocação. Ultimamente até tem se defendido mais, né? E apostado apenas nos contra-ataques e tal. Mas surpreendeu hoje o latifúndio que o Corinthians tinha para jogar e atacar o Fortaleza, né? Era muito espaço. Muito espaço. O Corinthians poderia ter feito mais gols, né? Sobre isso, dá para botar tem como botar o Campinho na... Você quem manda, Manso. Você quer colocar? No máximo eu peço. Você quer colocar? A gente coloca. Uma sugestão. Porque eu acho que é legal da gente... Para mim, eu via mais ou menos a formação do Corinthians aproximadamente dessa forma. Não sei se o Ramon vê igual. Praticamente um losango no meio, né? Uma trinca. Rian, Charles, Bidon. O Coronado com bem livre para circular, e Yuri e Thales na frente. Para mim, assim, o Breno e o Charles conseguiam fazer um trabalho de atrair Sacha e Hércules, os dois volantes. Com isso, o Coronado tinha muito espaço para circular entre as linhas, para circular nesse espaço. Muito espaço, muito espaço. E os volantes do Fortaleza não conseguiam achar. Era quase como o meio-campo do Fortaleza tinha os dois volantes mais o Pochettino, era como se todo o tempo tivesse uma sobra de alguém nesse setor central. Além de tudo, a inteligência do Breno Bidon permitia, por vezes, ele atrair aqui um pouco para o lado esquerdo, permitindo que o Thales viesse trabalhar aqui, ou o próprio Coronado. Às vezes ele atraiu o volante ou até o lateral para permitir a passagem do Hugo. Ele era muito inteligente na ocupação dos espaços, na leitura dos espaços, o jogo do Corinthians, especialmente pelo lado esquerdo. Isso, para mim, foi um pouco dessa sensação de um Corinthians mais criativo e com mais qualidade de jogo e encontrando espaço na defesa do Fortaleza. Acho que com 1-0, ainda no primeiro tempo, o cenário do segundo tempo muda. Muda porque o Corinthians passa a encontrar muito espaço porque o Fortaleza se expõe, sai completamente da zona de conforto dele de ser um time que tenta defender um pouco mais atrás para atacar em velocidade, para tentar verticalizar a jogada, passa ele a afoitamente tentar criar e ele não conseguia se ver confortável no jogo e começava a ceder todo tipo de espaço. O jogo se abriu demais. Sem criar nada, né? Sem criar nada. Sim, só chegou Fortaleza quase não ameaçou. Com meia hora de segundo né? tempo não tinha finalizado na segunda etapa. E esse espaço, para mim, ficou muito mais claro e mais evidente com as mexidas, né? Ele tira o Tite, coloca o Pedro Augusto, ele tira... Deixa eu só pegar aqui para não falar. Ele tira o Rossetto. Na verdade, ele Rossetto, tira... Ele coloca o Pedro Augusto como zagueiro, né? Exato, no lugar do Tite. Isso. Rossetto no o Marinho na vaga do Pikachu, né? O Marinho que faz a função do Pikachu pelo lado direito e o Rossetto no lugar do Sacha. E o Fica muito mais aberto, por instinto, o Pedro Augusto tem essa questão de querer antecipar, de ser um pouco, não é ansioso a palavra, mas pelo posicionamento de ser volante, ele costuma atacar bastante quem está na frente dele. E aí, às vezes, ele quebrava essa linha de defesa, gerava um espaço atrás, ou mesmo ele corria para trás. Alguns lances ele corria para trás e deixava um rombo no meio, assim, com muita liberdade para o Coronado. E o Pikachu não fez um bom jogo hoje. Muito também por essa cobertura que você citou do Bidon
ele fazia essa cobertura ali, quando o Hugo passava, e ele conseguia travar esse jogo muito bem pelos lados do Fortaleza, né? Aonde é muito forte. Quando ficava o Charles pela direita, ficava o Rian balançava pro lado que estava a bola, ficava Hugo, Rian, Beno Bidon e aí o zagueiro do lado, para travar essa jogada pelo lado direito de ataque do Fortaleza, e do lado esquerdo o Félix Torres, Fagner, Charles e o Rian também caindo pelo lado. Aí, Ramon, eu acho que talvez tenha faltado um pouco do Fortaleza explorar o que esse tipo de sistema do Corinthians, esse 4-3-1-2, costuma ter um pouco mais de fragilidade, que não tá tanta largura na linha de meio, né? Você tem em geral 3 homens. O Coronado, na verdade, não é um jogador que vai fazer uma recomposição tão forte, nem os 2 atacantes. Muitas vezes o Corinthians se defendia praticamente com esses 7 homens aqui. Era natural que se você faz esses jogadores balançarem para cá, se você consegue fazer uma inversão para o outro lado, você vai conseguir fizer essa bola viajar um pouco mais rápido, vai encontrar espaço. Mas o Fortaleza tem muito essa tendência de encontrar a bola no ponto e a partir dali vertical, tentar definir a jogada, né? Ele não controla tantos tempos assim no ataque, né? Especialmente quando ele entende que tem espaço para acelerar. E acabou que o Corinthians conseguiu neutralizar e não permitir que o Fortaleza criasse tanta oportunidade. Essa coisa do Fortaleza verticalizar, e aí é lógico que é um lance que é um pouco diferente, mas para mim é um debate que é sempre fascinante no futebol, assim. A gente tem uma tendência a tentar buscar o que é a regra do certo ou do errado, né? Quando, na verdade, você precisa se preparar para fazer aquilo que você treina e que você executa melhor. Para mim, o grande erro é entender que existe um jeito de jogar que te dá segurança maior do que o outro. Que é a discussão de sair jogando ou chutar a bola longa. Acho que depende muito do momento. O gol do Corinthians só sai porque o Fortaleza se prepara para fazer uma saída, entende que o caminho está fechado, o João Ricardo sinaliza que vai chutar longa. Os volantes se colocam quase na altura do meio do campo, o chute é dado, perde a bola pelo alto, o time está despreparado para defender. Porque a defesa fica, né? Porque a defesa fica, os volantes estão alguns metros à frente. Ou seja, não estou dizendo que dar chutão é errado, nem que sair por baixo é o certo. A questão é que o jogo é um jogo de risco, de recompensa. O certo, né? É a melhor execução do que você decidiu fazer. Tem alguns treinadores que dizem que o certo é o que dá certo. A gente viu hoje, vamos mostrar mais à frente, o lance do Endrick hoje. Em que ele fez tudo errado e deu certo. A decisão ele fez tudo errado, deu certo. Então, o que está certo é o que dá certo. E encaixa um pouco nessa decisão do chutão nesse ou caso, não em alguns eu lances. costumo defender que o certo é aquilo que você se preparou para fazer e faz melhor, né? Do lado do Corinthians ainda, né, com o time muito mexido, a gente falava sobre a questão do Ramon poder ganhar opções, pensando... Porque o grande motivo hoje, é claro que o corintiano quer ganhar a Copa Sul-Americana. É claro que o torcedor do Corinthians, se houver a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil, o torcedor tem todo o direito de sonhar com isso. Mas o próprio Emiliano, filho do Ramon, na entrevista coletiva, uma entrevista dessas recentes aí, ele admitiu claramente que o grande objetivo do Corinthians na temporada é o quê? Se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por isso que ele está escalando o que eles consideram o time reserva nas Copas. O problema, entre aspas, é que o time reserva tem dado resposta, né? E talvez o status de alguns jogadores possa mudar pensando no Campeonato Brasileiro, né, Mansur? Estava até olhando aqui... Do time da Copa do Brasil, por exemplo, que é um time que fez uma atuação no jogo da volta de alto nível, era um time mais robusto, né? Mais robusto que o de hoje. Que começaram o jogo. Hugo Souza, Fagner, Charles, Yuri e Thales, 5 só. Eram 6 jogadores diferentes. Você teve 6 jogadores que estão mais habitualmente até na base do Campeonato Brasileiro que fizeram aquela boa atuação. Então, eu acho que tem muito também do encaixe. Acho eu que a qualidade do Corinthians com bola tem aparecido melhor com o meio-campo um pouco mais preenchido. Que foi, para mim, o grande problema do jogo com o Botafogo. A linha de 5, ela esvaziou o setor que o Botafogo mais concentra jogadores. Esse é o ponto que eu queria tocar, nessa questão do Ramon ficar variando de jogo para jogo. Não é de jogo para jogo, mas varia sempre esse estilo de jogo. Ele já muda o time. Tem peças de qualidade, ok, mas ele já muda o time. E ficar mudando esquema de jogo e corrigir durante o jogo, às vezes...
é ruim para a cabeça do atleta, entendeu? Assimilar, numa linha de 3 eu tenho que jogar um pouco centralizado. Numa linha de 4 eu tenho que ficar um pouco mais lateralizado. Às vezes os movimentos durante o jogo pode parecer assim, para quem está escutando, mas o jogador tem que saber fazer isso. Não, ele tem que saber. Sim. Mas você está tão robotizado uma coisa e tão focado para fazer aquela função que às vezes você, durante o jogo, você acaba fazendo essa segunda função mal feita. E aí você gera um desequilíbrio e o time acaba sofrendo por isso, entendeu? Eu acho que o Ramon tem que achar essa ideia de jogo, para mim, de preencher o meio de campo do Corinthians, sendo com o Coronado ou com o Garro, é muito perfeito. O Coronado... o Garro entrega muito mais de recomposição e de agressividade na marcação, na ajuda, do que o Coronado, né? Até por mais tempo no jogo, né? Exatamente. Assim, eu acho que nesse momento que vive o Corinthians, precisa preencher mais o meio de campo, porque a partir de agora, com o Memphis, com o Carrijo, vai ter mais qualidade de definição na frente. Por isso que, assim, acho que nem é simples. A sua pergunta é excelente, assim. Não sei se é tão simples assim enxergar alguns espaços para esses jogadores mesmo, apesar da resposta do time. O Coronado, ele é uma característica parecida com a do Garro. Um ou outro, e é um ou outro, né? É difícil e o Garro ainda acha dois. que está um patamar acima. É o melhor jogador do time hoje. A discussão pode ser eventualmente o Bidon, sim. Que até acho que quando ele perde espaço nem era tão merecido, assim. Ele perdeu espaço. Ele deu uma sumida, né, no cenário, sendo que ele vinha tendo alguma sequência, né? Embora minha percepção, pelo que a gente... até pela relação da comissão técnica com ele, é que o Carrilho vai ser mais um a disputar espaço ali, né? Com a chegada dele, porque é um jogador que a comissão técnica conhece, já trabalhou, confia, quis que viesse, então... E que trabalhou com o Ramon, né, na parte final do Al Hilal, exatamente como um segundo homem de meio campo, né? Que é mais ou menos a função do Bidon. É que o Bidon tem mostrado uma qualidade que está meio que pedindo espaço, né? É um jogador de meio campo que não é simples de encontrar, né? Que te dá tantas coisas, tantas funções dentro do jogo que não é simples de achar. O quanto esse jogo pode abalar o Fortaleza, hein? Porque se a gente for pegar a média de atuações do Fortaleza nos últimos jogos, ela não tem sido boa. Não. O Fortaleza não tem conseguido repetir as atuações que já teve em outra altura no campeonato. Engraçado, assim, é uma temporada que deixa sensações piores do que outras, não tão boas quanto outras temporadas, e a pontuação é melhor, né? Ou a colocação do campeonato é melhor. Agora, mas visivelmente, por mais que as atuações não tivessem sido maravilhosas, espetaculares, mas o time vinha conseguindo ter uma consistência de resultados, inclusive, que era algo notável, né? E claramente, para mim, não só em termos de resultados, mas de desempenho, o Fortaleza tem caído nos últimos jogos, né? São 7 gols sofridos nos últimos 4 jogos, com os 2 de hoje, e com um número de finalizações que não é habitual. Baixo. Esse time permite... Não, ele permitir. Do adversário. Ele permitir, não é habitual. A gente pode até achar que o jogo do Botafogo, por exemplo, é algo atípico, porque o Botafogo no Newton Santos cria muito, mas assim mesmo foram 17 finalizações que ele permitiu, e hoje, jogando em casa, o Corinthians finalizou 11 vezes, só que muitas vezes em situações muito claras de gol, né? Ô, Mansur, assim, eu acho que mais se passa também pela atitude do Fortaleza. Quanto o Botafogo, eu entendo jogar aqui no Newton Santos é muito difícil, o Botafogo tem uma equipe muito forte fisicamente, muito veloz, está com uma intensidade, um ritmo de jogo, um tempo de jogo muito rápido, né? E ok, você não atacar, não pressionar... a ideia de jogo aqui conservadora demais, você achou? Eu achei muito, assim, respeitando demais o Botafogo, sabe? Eu estava no troca depois do jogo e a minha crítica foi exatamente essa. Ele abdicar das ideias de jogo dele para tentar uma bola. E aí eu trabalhei no jogo do Inter e Fortaleza. A mesma coisa. O Inter dominou o primeiro tempo todo ali, faltando 15 minutos ali, 10 do primeiro tempo. O Fortaleza consegue melhorar. E aí até chega o gol de empate, né? Com o Tite, aquele golaço que ele fez. Mas no segundo tempo, todo o volume do Internacional também, assim, abdicando da ideia de jogo. E o que corrobora o que eu estou falando foi a coletiva, ó. A entrevista do Tinga, depois do jogo, falando muito chateado com a atuação. Ele diz, nós viemos aqui para se defender. Isso aí eu não concordo. O Fortaleza é um time que não mantém uma posse de bola muito no campo ofensivo. Recupera, troca 2 passes, pum, vertical. Recupera, troca 2 passes, Breno Lopes. E ataca Pikachu. Com bastante gente, exatamente, né, e consegue chegar. E não estava fazendo isso. Quanto ao Atlético Paranaense, ok, foi o time reserva, pensando mais nesse jogo de mata-mata. Mas hoje, até a atitude do Fortaleza no início do jogo, quer dizer, no primeiro tempo, foi de tentar pressionar, foi de tentar sufocar a equipe do Corinthians. No entanto que o gol... sai porque tenta dar o chutão, a equipe não está preparada para isso, você já explicou, e acaba sofrendo gol. O jogo que eu acompanhei no fim de semana também, o Fortaleza, com algumas alterações, naturalmente, tinha esse jogo no meio da semana, ele foi muito dominado pelo Atlético Paranaense.
É. E agora acabei de fazer rapidamente a conta. Nesses últimos 4 jogos, o Fortaleza cedeu 72 finalizações. É muita coisa. É muita coisa. É um número muito alto. E mesmo para um Corinthians que não é assim um primor de E o Corinthians foi o que menos finalizou 11 vezes. Mas o Atlético Paranaense foram 29 no jogo. Para a gente fechar nessa primeira parte aqui, queria, voltando ainda a falar sobre o elenco do Corinthians, dei uma olhada como o time se fortaleceu, né? No aspecto de peças, opções. Hoje entraram Carrillo, Garro, o José Martínez, que tem sido um titular desse time, entrou muito bem no Corinthians, né, desde que chegou. O Romero, ou seja, e o Mateuzinho, né? Porque até é difícil saber quem é o titular ali hoje em dia, né? Porque eu gosto muito do Fagner, né? O Fagner não é o mesmo de outros tempos, mas ele é muito inteligente. Hoje ele vai à linha de fundo numa bola, dá o gol pro Thales Magno fazer. O Thales não estava numa noite feliz hoje. O Yuri também não, né? Também não, mas ele faz... A jogada, ele participa muito da jogada do segundo gol. Ele dá o passe, né? E depois acerta uma finalização difícil, né? Bola quicando de canhota, ele pega ali meio que uma puxeta, né? E faz o gol. Mas o elenco ganhou opções que não tinha. Depay ainda vai estrear, né? Tudo indica que vai ser no final de semana contra o Atlético Goianiense. Então é o elenco que você olha hoje. Eu nunca achei o elenco do Corinthians ruim. Eu também. Nunca achei. Nunca para nenhuma das extremidades da tabela. Nem para os últimos, nem para disputar o título. E nem para estar lá embaixo. Era um time ali que era para estar do meio para cima ali, talvez. Do meio, vai 18º ali, por aí. 19º, 8º, não 18º, né? 19º, 8º, algo do tipo. Mas hoje, você olha assim, o banco, as opções que o Ramon ganhou, claro que os reforços estão chegando, né, a conta-gotas, né? Eles vão chegando ao longo do ano. Mais 2 em janeiro, mais 2 em fevereiro, mais 2 em março. No Brasil chega até outubro, mas se olha para o time hoje, já tem outra cara, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, se já não é o elenco que a gente imaginava, que a gente achava a campanha abaixo da possibilidade do elenco, agora mais ainda. Tem um outro aspecto que, assim, eu sei que é chato, eu sei que o torcedor está feliz com vitória e não quer, e é difícil se abordar alguns temas em momentos como esse, mas a gente precisa sempre ter o compromisso de contextualizar as coisas, né? De fato, fortalece o elenco, o Corinthians tem muito mais opções, a tendência, eu acho, é de Corinthians. O Corinthians tem de onde tirar para conseguir os pontos que precisa no Campeonato Brasileiro. Agora, é muito simbólico que haja um confronto Corinthians e Fortaleza a essa altura, porque no momento que se discute tanto fair play, né, esse é o confronto que não, ele além de tudo, opõe duas práticas de administração absolutamente distintas, né? Porque até em dado momento é cruel até você colocar esses dois elencos competindo, porque se o Fortaleza decidisse para ter as mesmas práticas que o Corinthians tem, de não cumprimento de compromisso, de não recolhimento de imposto, de dívida a clube de onde ele tirou o jogador contratado, talvez o Fortaleza pudesse ter melhores jogadores até do que tem, ou mais opções do que tem. Só que eles não... É por isso que é importante o debate do fair play, porque você acaba reunindo para competir dois times que trabalham sob parâmetros absolutamente diferentes de competição. Um busca jogadores com um dinheiro que em tese não existe, né? Ou não cumpre compromissos e acaba sobrando dinheiro para outras coisas, e o outro trabalha absolutamente dentro de todas as suas obrigações. Algo que foi recorrente ao longo da nossa história no futebol, né? Não é de hoje que isso acontece. Isso acontece em algum momento a gente precisa aconteceu, isso. Hoje é o Corinthians, outras vezes. A história do finge que paga, enfim. Foram muitos os clubes, isso, né? Só que não é porque um fez atrás, outro faz depois e outro faz agora, que a gente vai sempre, a cada hora, vencer de transgredir. A questão é evoluir. A gente precisa evoluir, fazer melhor. É por aí. Daqui a pouco a gente volta a falar, né, sobre Corinthians e Fortaleza, a vitória do Corinthians lá no Castelão por 2-0.